Senhor, eu quero clamar na autoridade do nome de Jesus que o teu sangue precioso esteja cobrindo essas colunas que estão, Senhor, em sintonia com o teu trono. Senhor, que eles possam receber direcionamento, que eles possam estar sendo, Senhor, teus instrumentos para que todo tipo de opressão seja dissipada em nome de Jesus. Amém. Levanta a tua mão, eu quero orar por tua vida. Senhor, é um culto de guerra e nós precisamos do teu sangue. O teu sangue precioso nos cobrindo essa igreja, cobrindo todas as nossos pertences, a nossa família, todas as pessoas que nós amamos. Nós colocamos agora debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Eu repreendo todo e qualquer tipo de armadilha, todo e qualquer tipo de revide, em nome de Jesus. Senhor, todas as armas forjadas contra nós não prevalecem. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, vencedoras, e vamos avançar, guerreando e vencendo na autoridade do teu nome. Amém. Amém? Eu queria que você abrisse num dos livros mais fáceis de achar, Apocalipse 3. É fim do mundo mesmo. Aliás, você viu o que aconteceu hoje na França? Então, é por aí mesmo. É esse nível de guerra. Sabe, quando você quer medir... Deixa eu te falar uma coisa sobre guerra espiritual. Quando você quer entender um pouco do reino espiritual, veja no reino natural as coisas como acontecem tanto no lado de Israel, são os cumprimentos proféticos. E do lado do islamismo, a forma que eles guerreiam é muito semelhante com a forma que as trevas guerreiam. Eles esperaram ficar distraído, cair no esquecimento, para que eles viessem atacar. As trevas é a mesma coisa, só espera que você fique distraído, encare a vida como um dia a dia, em que você não precisa estar armado, você não precisa estar orando e vigiando. Jesus ensinou a gente o tempo todo isso. No Getsemane, ele falou o tempo todo sobre orar e vigiar, e de repente, a vida você vai esquecendo, entra os dias bons e as coisas vão caindo no cotidiano e aí vem grandes ataques. Por isso que orar e vigiar é sempre, fala, orar e vigiar. Apocalipse, capítulo 3, eu vou começar no versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E então o Senhor, ele fala o que ele vai fazer no versículo 12 com aquele que vence. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o meu nome, diz o Senhor. Aqui você está vendo que Deus está falando com uma igreja. Ele fala com 7 igrejas no início de Apocalipse. E cada uma dessas 7 mensagens são 7 mensagens para o nosso dia. Dias de intensa tribulação, dias de intensa guerra. E quando nós vemos aqui a igreja de Filadélfia, ela tinha uma característica, fidelidade. Nós cantamos, justamente foi fidelidade, não foi fidelidade? Foi fidelidade. E a igreja, aí, vocês estão no espírito, hein? Então, nós cantamos fidelidade e é um recado para uma igreja que seria atacada, mas ela tinha uma característica que agradava muito a Deus. Fidelidade, fala comigo, fidelidade. Fidelidade é você ser constante, você é o mesmo sempre diante de Deus. Ou seja, você ama a Deus em tempo de crise, você ama a Deus em tempo que tudo vai bem. Você sempre vai amar a Deus, sempre vai adorar a Deus. Você não vai ter instabilidade, você vai ser fiel, você vai ser firme no teu propósito. E porque essa igreja fiel, ela recebeu algo muito bom, ela recebeu de Deus. Ele falou, olha, eu estou dando algo para vocês, que é a chave de Davi. A chave de Davi, o que ela fecha, ninguém abre, porque nós lutamos contra um inimigo que quer fechar as portas de oportunidade da nossa vida. Por isso, levanta a tua mão agora para declarar, na autoridade do nome de Jesus, diz comigo, em nome de Jesus,
toda porta que foi fechada pelas trevas na minha vida, seja agora, pelo poder do nome de Jesus, aberta, arrombada, pelo poder do nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu declaro que sejam abertas portas de emprego, sejam abertas portas da saúde, seja aberta portas, Senhor, da unção, seja aberta todas as portas que as trevas fecharam, seja aberta em nome de Jesus. Ele tenta arrombar, ao mesmo tempo que ele tenta trancar portas que nos pertencem, ele tenta arrombar portas de segurança nossa. Por isso ele tenta arrombar as famílias, arrombar as finanças. E cada semana nós vamos estar guerreando por uma dessas áreas que ele tenta arrombar. Ele vem como ladrão, porque o ladrão ele só pode entrar se ele arrombar a porta. E ele vem como ladrão, mas ele não faz só isso. Ele não só tenta arrombar e ele consegue entrar muitas vezes, mas ele também tenta fechar. Ele fecha portas, como nós falamos agora, e está escrito em Isaías 45. O Senhor fala que Ele vai adiante de nós, abrindo portas, portas que foram trancadas, porque atrás dessas portas estão tesouros ocultos. E por isso que nós oramos agora, porque a saúde é o teu tesouro oculto, porque a paz que te pertence é o teu tesouro oculto, sabe, a tua estabilidade financeira, o teu sossego. Eu não estou falando de grandes carros, eu não estou falando de luxo, eu estou falando de colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Quem gosta de sossego? Levanta a mão, é? Então é esse tipo de sossego. Sabia que você vai ter dinheiro para pagar o colégio do teu filho, que você vai ter dinheiro para pagar a luz, para pagar a água. É esse tipo de sossego que Deus quer te dar. E o diabo tenta segurar, mas ele vai largar, porque nós vamos estar guerreando todas essas semanas em nome de Jesus. Há momentos que a igreja ela tem que ser ativa. O reino de Deus, ele é implantado por esforço. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. E quando a gente começa a levar pancada e a gente às vezes esquece de guerrear, eu estava falando para o Jonas, parece que a igreja meio que esqueceu de guerrear. E Deus falou, começa o ano. Lembra em dezembro, quando eu falei para vocês? Começa o ano guerreando. E nós fizemos isso na virada e vamos fazer isso até fevereiro, porque nós estamos no meio de uma grande guerra. Mas a igreja de Filadélfia é uma igreja que ela recebeu uma palavra para ser o quê? A vencedora. Uma vencedora que seria o quê? O que está escrito aqui em Apocalipse 3? Ela seria o quê? Vamos lá, pode colar no versículo 12. Ela seria o quê? Coluna, fala alto. Coluna. Coluna. Quando a gente fala de coluna, você precisa entender que Deus usa algumas figuras que Ele já usou desde o Antigo Testamento para te fazer entender o que Ele quer fazer da tua vida. Quando eu falo de coluna, eu falo de estabilidade, eu falo de força, mas eu falo de coisas do reino espiritual que eu posso ter na minha vida. E eu gostaria que você abrisse comigo Êxodo 13, porque Deus, quando ensinou, começou a falar sobre coluna. Ele lembra o velho ditado, filho de peixe, peixinho é? Jesus, se você quer saber, ele se manifestou como uma coluna. Quando ele se manifestou como uma coluna? E eu vou te mostrar. Em Êxodo, capítulo 13. Em Êxodo, capítulo 13, no versículo 21. Veja o que está escrito quando Deus... Eu vou começar no 21 mesmo. O Senhor ia diante deles... Olha o que está escrito. Quem que ia diante deles? O Senhor ia diante deles durante o dia. E ele ia aonde que o Senhor... Quando o povo enxergava, eles enxergavam o Senhor ali no deserto. Era um povo enorme. Não, eles enxergavam o quê? Uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. E aqui está falando quem é essa coluna de nuvem e quem é essa coluna de fogo. Então, o que está escrito aqui? O Senhor ia diante deles durante o dia como uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite, e nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O que ele falou para você em Apocalipse 3? Que você é o quê?
Coluna. Por quê? Porque ele veio na terra e se manifestou como uma coluna, e uma coluna de poder. Essa coluna, ela era tudo para o povo. Ela não podia faltar. A coluna de nuvem durante o dia, imagina você num calor agora, a gente está pensando muito no calor, não está? Eu fiquei tão feliz que teve 2 dias de chuva e de nuvem. Quando eu vejo uma nuvem, eu me alegro como uma criança. Então, quando eu não nasci para esse calor, de verdade. Sabe o que você deve pensar nesse maçarico que é o Rio de Janeiro? Você deve pensar assim, como o inferno deve ser terrível. Eu não estou falando que o Rio de Janeiro é um inferno, eu estou falando do calor que deve ser não, com certeza é 300 mil vezes, milhares de vezes pior, e como que o inferno é ruim. Aí toda vez que você sentir esse calor, você fala, eu quero ir para o céu, eu quero ir para o céu. Mas, voltando ao assunto da nuvem, quando você está num calor de 40 graus, com sensação de 50, que é o que acontece no deserto e o que acontece aqui no Rio de Janeiro, você precisa de uma coluna de nuvem. Essa coluna de nuvem, ela se estendia, ela ia adiante para guiar, mas ela também se estendia sobre o povo como um todo, para refrescar. E eu declaro, na autoridade do nome de Jesus, que todos os dias essa coluna está na sua vida. Eu declaro que essa coluna, durante o dia, te dá refrigério. Ela te dá direção para a tua vida. Se tem faltado direção, eu declaro que o Senhor, como coluna de nuvem, entra hoje na sua vida para dar direção e refrigério. Mas essa coluna de fogo, durante a noite, ela tinha uma função tremenda. Durante a noite, qual era a função dela? Porque o deserto faz muito calor durante o dia e faz muito frio à noite. Então, durante a noite, ela tinha a função de iluminar, ela tinha a função de aquecer e ela tinha a função de afastar as bestas feras. Você nunca viu um registro durante a caminhada de 40 anos, a não ser em Números 21, que foi Deus mesmo, que foi uma praga pela desobediência do povo, que eles foram picados por cobra. Foi a única situação, mas você não vê em momento algum nenhum deles mordido por escorpião ou por cobra ou por qualquer outro animal que tem normalmente no deserto, porque a coluna de fogo afastava. Então, sabe o que nós precisamos nesses dias de guerra, nesses dias de intensa luta? Nós precisamos de proteção do Senhor. Você precisa da proteção de Deus? Por isso, levanta a tua mão e diz, Senhor, seja a minha coluna de nuvem, seja a minha coluna de fogo, em nome de Jesus. E eu quero declarar que a coluna de nuvem e de fogo do Senhor está na tua casa dia e noite. Nossas famílias precisam estar protegidas. Vamos guerrear agora pelas famílias? Fiquem em pé agora neste momento. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos levantamos em sinal de autoridade e declaramos, Senhor, que as nossas famílias, as nossas casas, Senhor, as trevas tentam entrar por frestas, tentam entrar em todas as situações, mas eu digo que a coluna de nuvem e de fogo está na porta, nas janelas das nossas casas. Em nome de Jesus, nós somos guardados, protegidos, selados por Ti. Em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, que essas colunas de nuvem e de fogo estejam agora aqui, neste momento, no meio do nosso culto. Coluna de nuvem e coluna de fogo nos 4 cantos dessa igreja. Em nome de Jesus, coluna de nuvem e coluna de fogo na porta da igreja. Em nome de Jesus, não só durante o culto, mas durante toda a manhã, tarde, durante as madrugadas, nunca, jamais falte coluna de nuvem e de fogo nas nossas casas e nem aqui na igreja. Em nome de Jesus, seja estabelecido. Nós precisamos da tua proteção. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos da mesma forma que nós precisamos do ar que respiramos. Nós precisamos da tua proteção. Nós estamos andando em dias de intensa guerra. Nós estamos andando em dias, Senhor, de extremo perigo, mas Tu és aquele que nos guarda, aquele que nos protege. Senhor, nós queremos ser Teus fiéis e ter a Tua fidelidade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, pode sentar. Vocês já se acostumaram comigo, né? Daqui um pouco.
E essas colunas de nuvem e de fogo guardaram. E eu fico imaginando os povos pelos quais, inimigos. Você tem noção, aquela multidão andando pelo meio do deserto, eles eram diferentes. Quando o Amaleque ou quando qualquer inimigo do meio do deserto olhava para aquele povo, eles falavam, eles são diferentes. Tem algo diferente, que estranho. Você pensa bem, era bem bizarro. Um povo andando e uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo. E eu digo que você não enxerga, mas as trevas enxergam. E você precisa orar clamando por ela. Você precisa orar clamando pela proteção de Deus. Se nós não orarmos, nada acontece. O Senhor nos deu essa arma. A oração é uma arma e tudo é confirmado através da oração e do poder do nome de Jesus. A coluna existe para você, mas você precisa clamar por ela. Você precisa clamar pela proteção de Deus todos os dias na sua vida. Você precisa clamar quando você dorme, quando você acorda, quando você sai de casa. E quando aquele povo respeitava, por onde quer que aquele povo passasse, eles respeitavam. E você vê que no final, quando se completou 40 anos no deserto, como é que estava o povo? Lá em Jericó. O que foi que Raabe disse? Olha, nós estamos com medo de vocês, porque nós sabemos que Deus é com vocês. Sabemos que o Deus que vocês servem é Deus no céu e Deus na terra. E é isso que o inimigo tem que ver na tua vida. Que você anda com a coluna de nuvem e a coluna de fogo. E essas colunas de nuvem e essa coluna de fogo, Deus ele foi mostrando mais coisas sobre as colunas. A outra coisa que ele mostrou, e eu não vou mostrar todas as passagens, porque eu não estou aqui para dar um seminário, um workshop. Nós estamos aqui para orarmos. Mas você não precisa abrir, mas em Êxodo capítulo 20, está escrito que o tabernáculo ele foi levantado e tinha colunas que sustentavam o tabernáculo. O tabernáculo sem as colunas seriam um tabernáculo o quê? Caído. Bonito, com todo o potencial, com muito ouro, muita prata, tecidos maravilhosos, com cochetes de ouro, cochetes de prata. Não adianta ter tudo isso se ficasse deitado, se ficasse caído. Deus precisa de tabernáculo em pé. E ele disse que nos últimos dias uma situação aconteceria. Por isso ele deixou essa palavra em Atos capítulo 15, que o tabernáculo caído de Davi precisa ser restaurado. Sabe quem é o tabernáculo caído de Davi? É a igreja, é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que se perdeu no meio do caminho, ele se perdeu. Tem muitas famílias que são tabernáculo de Deus e que estão caídas. Tem muitos ministérios que são tabernáculo de Deus e que estão caídos. E Deus, ele trabalha o seguinte, Deus trabalha com minorias. Ele não trabalha com a maioria, porque a maioria nunca responde. Lembra a palavra de domingo? A maioria ficou no raso. A minoria que foi para o fundo. E assim também é a minoria que responde. Mas Deus trabalha com essa minoria para atingir a maioria. E Deus está buscando aqui no nosso meio colunas que Ele vai levantar nessa noite para que o tabernáculo caído de Davi se levante. Deus está buscando colunas como você. Você pode ser a única coluna da tua casa, mas se você ficar em pé, se o diabo não te derrubar, e eu não estou falando nem de pecado, se ele te derrubar em desânimo, ele já te derrubou. Você pensa que derrubar é só pecado? Pecado derruba sim. Mas o desânimo também derruba. A tristeza também derruba. A falta de oração também derruba. E se você é uma coluna derrubada, você vai ter que ficar em pé nessa noite. Porque o tabernáculo que é a tua casa, que é o teu ministério, o tabernáculo que é o corpo de Cristo, o tabernáculo que é a unidade em Cristo, tem que se levantar em nome de Jesus. Porque a glória de Deus só repousa sobre tabernáculo que está em pé. Amém? Mas toda a verdade é paralela e eu preciso explicar mais algumas coisas para vocês. Então, Deus falou sobre coluna em Êxodo, falando que Ele é a coluna. Mas que Ele faz? Ele escolheu fazer filhos à sua imagem e semelhança e deixou o recado para a gente, a última geração. Olha, eu quero levantar colunas. E essa geração eu quero levantar muitas colunas, muitas colunas. Na geração em que Jesus esteve, Ele levantou
11 colunas. Depois, mais tarde, Paulo, mas 11 colunas ele levantou, uma caiu, Judas caiu. E com apenas 11 colunas, e depois com Paulo sendo a 12ª, foi com 12 colunas ao todo na igreja primitiva que Deus levantou o tabernáculo e atingiu todas as nações daquela época. Você está entendendo? E hoje Ele quer levantar você para atingir nações, para atingir o Brasil, que parece que não tem jeito, mas tem jeito sim, através das colunas de Deus que Ele está levantando, em nome de Jesus. E Ele queria falar mais sobre coluna. E por isso eu queria que você fosse comigo em 1 Reis 7, 21. E essas colunas que ele levanta, eu não vou falar tanto para a gente poder guerrear, mas essas colunas que ele levanta, são homens e mulheres testados e aprovados. Quantos aqui estão passando por uma crise forte? Levanta a mão. Um problema forte. Quando a gente fala crise, você logo pensa... Gente, às vezes tem uma hipocrisia santa. Aí você não quer levantar a mão para não dizer que é uma crise, porque você está crise de fé, crise de unção, crise disso. Eu estou falando quantos aqui tem um problema a ser resolvido, um problema grave a ser resolvido, uma crise grave. Levanta a tua mão bem alto. Querido, esse é o batismo de fogo. Esse é o teste de Deus para você ser aprovado, e você vai ser aprovado. Você vai ser aprovado. Eu quero te dar parabéns, você que levantou a mão, porque você é uma coluna sendo testada. Você é uma coluna sendo testada e vai ser aprovada. E o diabo está achando que você, como coluna, você está deitado, você está destruído. Mas como coluna, o Senhor te levanta na autoridade do nome de Jesus. E essas colunas testadas e aprovadas, foi por isso que ele colocou no templo de Salomão 2 colunas que você abriu em 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. 1 Reis, capítulo 7, versículo 21. Está escrito: depois levantou as colunas no pórtico do templo. E tendo levantado a coluna da direita, chamou-lhe Jaquim. E tendo levantado a coluna da esquerda, chamou-lhe Boaz. Essas 2 colunas de bronze. Fala comigo, bronze. Sabe o que é o bronze? Quem lembra? Vamos lá, CTPA. Quem era aluno do CTPA está voltando. Vamos lá, o que é o bronze? O bronze fala justamente de força que vem depois de um teste de aflição. É assim, por isso que Jesus ele aparece em Apocalipse com as pernas como colunas de bronze, porque ele passou pela cruz, foi testado e aprovado e recebeu ressurreição. E eu digo para você que esse teste te faz como bronze, aqueles guerreiros que são levantados. E essas 2 colunas, uma se chama como Boaz e a outra Jaquim. Então Boaz significa força, nele há força. E eu declaro, em você há força. Em você há força. E a outra, Jaquim, significa ele estabelece. Deus está te estabelecendo. Por isso vai ficar em pé mais uma vez. Deus está te estabelecendo. O diabo queria te derrubar. E você está em pé agora e fala: eu estou em pé. Para aquele que dizia, que queria dizer que você ficaria derrubado. E eu digo para você, em setembro, ele falou: vou derrubar. Eu vou deixar ela caída com o diagnóstico de câncer. Mas eu estou aqui em pé, na autoridade do nome de Jesus. Você está em pé, não interessa qual foi o sopro que veio contra você. Você está em pé. Firma o teu pé agora e diz: eu estou em pé. Eu estou em pé, eu vou ficar em pé. Porque em minha força o Senhor me estabeleceu como coluna na terra. Em minha força. Oh Senhor, agora coloca a tua força, levanta a tua mão, começa a receber força do céu. Eu digo força do céu sobre a tua vida. Força do céu vem agora sobre o teu corpo. Força do céu venha sobre a sua alma. Força do céu venha sobre o teu espírito. Força do céu venha sobre todo o teu ser. Força, não por força do homem, nem por violência
aparência, mas pelo Espírito de Deus. Você está em pé pelo Espírito de Deus. Você permanece em pé pelo Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Diz agora para as trevas ouvir: o Senhor me estabeleceu. Eu não vou ser abalado. Eu não vou ser abalado. O Senhor me estabeleceu. Em nome de Jesus.